Então, no vídeo de hoje veremos como traçar os diagramas de esforço cortante e momento fletor em vigas quando a gente tem cargas distribuídas. Então, como exemplo, considere a viga abaixo, onde a gente vai calcular as reações de apoio e traçar os diagramas de esforços internos. Então aqui a gente tem uma viga biapoiada com um balanço do lado esquerdo, o balanço tem comprimento de 2 metros e o vão entre apoios é igual a 4 metros. E sobre a viga tem uma carga distribuída com intensidade de 5 kN por metro. Então, primeiro, começando calculando as reações de apoio, no ponto B a gente tem um apoio do primeiro gênero, então teremos uma reação que eu vou nomear de VB. No ponto C a gente tem um apoio do segundo gênero, então teremos uma reação vertical que eu vou chamar de VC e uma reação horizontal que eu vou chamar de HC. Pelo somatório de forças horizontais igual a zero, primeira das equações de equilíbrio, a gente não tem nenhuma carga horizontal aplicada, então implica aí que o HC vai ser igual a zero. Indo para o somatório de momentos igual a zero e tomando como referência o ponto C, somatório de momentos em C igual a zero, o VC não vai dar momento, então somatoriamente no ponto C igual a zero a gente tem, tomando como regra a regra da mão esquerda, VB vezes 4, menos, a gente já viu que para carga distribuída a gente pode transformar ela numa concentrada fictícia de intensidade Q vezes o comprimento do vão dela está distribuída, então menos 5 vezes 6, considerando já o vão inteiro, e essa carga concentrada fictícia vai estar localizada no meio do vão, de onde eu tenho a carga distribuída, no caso 3 metros para a esquerda e 3 metros para a direita, já que o vão total é de 6 metros. Então, menos 5 vezes 6 me dá o valor da minha carga, a intensidade da minha carga, e vezes 3, que seria a distância da concentrada fictícia até o ponto C. Então, VB vezes 4, menos 5 vezes 6 vezes 3, igual a zero. Implica aí que o VB vai ser igual a 22,5 kN. Por fim, somatório de força vertical igual a zero. Aqui agora a gente tem VB mais VC, carga distribuída está para baixo, são negativo, menos 5 vezes 6, né, que é o comprimento que ela está distribuída. Então, VB mais VC, menos 5 vezes 6 igual a zero. Como a gente já tem o valor do VB, a gente consegue calcular o valor do VC, que vai ser igual a 7,5 kN. Em relação aos diagramas, como a gente não tem nenhuma força horizontal aplicada, que seria na direção do elemento, a gente já pode dizer que o diagrama de força normal é nulo nesse caso. Indo agora para o diagrama de esforço cortante, já vou indicar aqui que ele vai estar em kilonewtons, tomando como rascunho aqui a viga, indicando os pontos. Aqui eu tenho o ponto A, a gente já discutiu isso no vídeo anterior, então no ponto A eu não preciso fazer antes e depois, porque eu não tenho carga concentrada. No ponto B eu vou precisar, então vou marcar aqui B antes e B depois. No ponto C também a gente vai precisar fazer antes e depois, porque a gente tem uma carga concentrada que no caso seria o VC. Então também aqui C antes e C depois. Começando pelo ponto A, cortante no ponto A. Vou estar olhando para a esquerda sempre. Então cortante no ponto A, olhando para a esquerda, eu não tenho nenhum carregamento vindo antes, então eu já tenho que cortante A vai ser igual a zero. Do ponto A eu posso ir para o ponto B antes, cortante B antes vai ser igual ao cortante A, mais alguma coisa que esteja entre os dois pontos. Então agora a gente tem carga distribuída, a gente tem aqui que do ponto A até o ponto B, a gente tem um pedaço de carga distribuída, e esse pedaço de carga distribuída vai ter aqui uma resultante igual a 5 vezes 2 para baixo. Então cortante em B antes é igual a cortante em A menos 5 vezes 2. Então, cortante em B antes, menos 10 kN. Cortante em B depois é igual a cortante em B antes, entre o ponto BA antes e B depois, a gente tem localizado aqui a reação VB. Então, B depois é igual a B antes, mais VB. Como VB foi igual a 22,5,
Agora a gente tem menos 10 mais 22,5, a gente vai para 12,5 kN. Cortante CA antes é igual a cortante em B depois. Mesma coisa entre o ponto B e o ponto C. A gente tem outro pedaço de carga distribuída, que vai ter uma intensidade aqui agora de 5 vezes 4, também para baixo. Então, cortante CA antes é igual a cortante B depois, menos 5 vezes 4, então 12,5. Menos 20, a gente vai para menos 7,5 kN. E por fim, cortante C depois é igual a cortante CA antes. Aqui no ponto C, a gente tem localizado a reação VC. Então, cortante C depois é igual a cortante CA antes, mais VC. VC foi igual a 7,5, menos 7,5 mais 7,5. Então, cortante C depois igual a zero. Como a gente já tem os valores, a gente já pode traçar o diagrama de esforço cortante. Daí a gente tem aqui no ponto A foi zero. Do ponto A a gente vai para o ponto B com o valor de menos 10. Menos 10 a gente vai para 12,5, ainda no ponto B. No ponto C cai para 7,5, negativo. E ainda no ponto C a gente vai de menos 7,5 para zero. Então esse daqui é o diagrama de esforço cortante, com os valores aqui indicados em kN. A gente vai dar uma pausa nesse ponto, antes de traçar o diagrama de momento fletor, que eu falei com vocês aí no vídeo anterior que o ponto onde o cortante é nulo, a gente tem um momento máximo. Então a gente vai dar uma pausa nessa parte aqui, para ver como é que calcula qual seria a distância desse ponto, para que a gente consiga traçar o diagrama do fletor completo. Então, como a gente já tem aqui o ponto A, ponto B e ponto C, e esse ponto também é um ponto de interesse para a gente, eu vou denominar esse ponto de ponto D. Então, seguindo aí para a gente ver como é que calcula essa distância x, eu vou tomar como exemplo, e aí fica generalizado para todos os casos que a gente tiver uma carga distribuída. O que eu vou falar agora vai servir. Aqui a gente tem uma viga B apoiada, ponto A, ponto B. No ponto A, um apoio do primeiro gênero, no ponto B, um apoio do segundo. O sujeito tem uma carga distribuída Q, intensidade qualquer Q, e de comprimento L. Então, começando calculando as reações de apoio, a gente tem que somatório de forças horizontais igual a zero. As reações VA, VB e HB. Somatório de força horizontal igual a zero, HB igual a zero. Somatório de momentos no ponto B igual a zero. Tomando novamente a regra da mão esquerda para o cálculo dos momentos, teremos agora VA vezes L menos Q vezes L, que seria a intensidade da carga distribuída total, né, localizada no meio do vão. Então, menos Q vezes L vezes L dividido por 2 igual a zero. Podemos eliminar esses dois L's e aí a gente encontra que o VA vai ser igual a Q vezes L dividido por 2. Somatório de forças verticais igual a zero. A gente tem agora que VA mais VB menos Q vezes L igual a zero. A gente vê que o VB vai ser também igual a QL sobre 2. Então, nessa minha viga, HB igual a zero, VA igual a QL sobre 2 e o VB igual a QL sobre 2. Por questão de simetria, dava para identificar que as reações deveriam ser iguais. Rapidinho aqui, aproveitando, se a gente quiser, por exemplo, calcular o valor do esforço cortante do momento fletor em um ponto qualquer, digamos aqui um ponto X, que está localizado a uma distância X do apoio da esquerda, a gente pode dizer que o valor do cortante no ponto X vai ser igual, tomando o lado esquerdo como referência, né? VA menos, nesse trechozinho aqui, a gente vai ter uma concentrada fictícia de intensidade Q vezes X. Então, o cortante em X vai ser igual a VA menos Q vezes X.
Como VA foi uma constante, né, que é L sobre 2, a gente identifica que o QX vai ser igual que é L sobre 2 menos QX. Como x pode ser um ponto qualquer, a gente pode dizer que uma função Q de x vai ser igual que é L sobre 2 menos QX. Basta identificar o valor do x, a gente sabe o valor do cortante em qualquer um dos pontos. Só quero destacar aqui que, no caso, o cortante é uma função do primeiro grau, nesse caso. Do mesmo jeito, a gente pode calcular o momento em um ponto x, conforme está indicado aí o mesmo ponto, e o momento em x vai ser igual a VA vezes x menos a carga, né, QX, e essa distância, já que ela está aplicada no meio, aqui eu vou ter um comprimento de x sobre 2. Então, menos QX vezes x sobre 2 implicaria aí que o momento em x, ou o momento de x, né, em um ponto qualquer, vai ser igual a QL sobre 2x menos QX ao quadrado sobre 2. O destaque só que eu faço aqui é que agora a gente tem uma função do segundo grau. Então, cortante primeiro grau e o momento a função do segundo grau. Conforme também já falei com vocês em um vídeo anterior, o cortante é a derivada do momento. Então, a gente percebe aqui derivada de QL 2x, QL sobre 2, derivada de menos QX ao quadrado sobre 2, menos QX. Então, primeiro grau e segundo grau. Mas a gente está aqui não é para isso, é para calcular qual seria aquela distância onde a gente tem o valor do momento máximo. Então, vamos pegar aqui essa questão também, traçar o diagrama de esforço cortante. Então, aqui no ponto A, um apoio do primeiro gênero, no ponto B, um apoio do segundo gênero. As forças que a gente tem aplicado aqui, a reação QL sobre 2, do outro lado também QL sobre 2, e a gente pode substituir a carga distribuída para traçar o diagrama de cortante, uma carga concentrada fictícia de intensidade Q vezes L. Então, nessa condição, o nosso diagrama de esforço cortante sairia aqui de 0 para QL sobre 2, no ponto A depois, né? E no ponto B antes, QL sobre 2 menos QL. Iríamos então para menos QL sobre 2, que somado ao valor da reação VB, iria para 0. Então esse aqui seria o nosso diagrama de esforço cortante. QL sobre 2 menos QL sobre 2, nitidamente para esse caso, o valor do momento máximo vai estar exatamente no meio do vão. Então aqui a gente tem L sobre 2 e aqui também L sobre 2. E aí vamos chamar esse ponto aqui de ponto C. E vamos verificar agora como é que ficaria o diagrama de momento fletor. Então, em relação ao diagrama de momento fletor, como o ponto C é um ponto de interesse para a gente agora, vou marcar também aqui o ponto C. E ao invés de representar a carga QL no meio do vão, vou representar metade dela aqui e metade nesse trecho. Então, metade no trecho AC e metade no trecho BC. Então, aqui a gente vai ter agora QL sobre 2 e temos agora também aqui QL sobre 2. Nesse caso também, como ficou metade para cada lado, aqui a gente tem o vão dividido por 4, aqui também o vão dividido por 4. Todos os trechos aqui vão ter comprimento de vão dividido por 4. Lembrando também que a gente tem aqui o valor da reação QL sobre 2 e a mesma coisa aqui também QL sobre 2, o valor da reação VA e VB que a gente calculou anteriormente. O momento no ponto A gente pode dizer que é igual a 0, tomando aqui pelo lado esquerdo não tem ninguém para dar momento, então o momento em A é igual a 0, o momento em B também é igual a 0, se a gente pegar o ponto B e olhar para o lado da direita, não tem no carregamento, o momento em B é igual a 0, e só resta aí o momento no ponto C para calcular. O momento no ponto C, tomando pela esquerda e pela direita, vamos fazer aqui pela esquerda, o momento em C pela esquerda, a gente tem mais VA vezes L sobre 2, então QL sobre 2 vezes L sobre 2, e menos QL sobre 2 vezes L sobre 4. Calculando isso daqui, a gente vê que o momento no ponto C vai ser igual a QL ao quadrado dividido por 8. E aí, traçando o nosso diagrama de momento fletor,
a gente tem que no ponto A foi 0, no ponto B também foi 0, e no ponto C, o valor de máximo, né, conforme a gente está indicando pelo diagrama de força cortante, seria igual ao QL ao quadrado dividido por 8. A gente sabe também que para esse caso a função é uma função de segundo grau, então o desenho aqui não vai ficar linha reta, né, senão seria uma função do primeiro grau. O que a gente vai ter aqui vai ser um formato de uma parábola. Então, nesse caso, a gente tem o diagrama de momento fletor. Então, sempre que a gente tiver uma carga distribuída, entre os dois pontos que a gente estiver calculando essa carga distribuída, a gente sempre vai acrescentar o valor do momento igual, que é L ao quadrado dividido por 8, que a gente vai dizer que é o momento devido à carga distribuída. Então, eventualmente, eu devo perguntar qual é o valor do momento devido à carga distribuída. E aí, naquele trecho, a gente acrescenta uma parábola de intensidade, que é L ao quadrado dividido por 8. Então, isso daqui é muito importante, a gente vai utilizar aí várias e várias vezes. Enfim, é importante, mas não só isso é importante, porque nesse caso aqui ficou fácil, porque foi exatamente no meio do vão, só que no nosso caso, aqui a gente tem 12,5 e no outro lado 7,5, o valor do x nitidamente não vai ser no meio do vão, então eventualmente vai acontecer isso também, e aí quando acontece isso, vamos ver como é que a gente faz para calcular o valor do comprimento, né? Onde vai estar localizado o momento. Então considere agora um caso qualquer, que aí também vamos generalizar porque serve para qualquer questão, uma determinada viga que o diagrama de esforço cortante variou aí de Q1 até Q2. Como no nosso caso, por exemplo, variou de 12,5 até menos 7,5. Q1 e Q2 ficam sendo valores quaisquer. Então, Q1 e Q2, vamos considerar também que de Q1 até onde o cortante foi 0, o comprimento é A, e o outro trecho tem valor B, de maneira que A mais B é igual a L. Comparando novamente aqui com o nosso caso, a gente teria, por exemplo, o A é o que a gente está querendo encontrar, né? O B é que eu chamei de X, e o L seria aqui igual a 4 metros, no nosso caso. Então a gente pode pegar aqui por igualdade de triângulos primeiro, pode destacar esse triângulo aqui, onde aqui a gente tem Q1 e o valor de A. Do outro lado, a gente tem Q2 e aqui o valor de B. E eu ainda posso pegar esse triângulo maior aqui, onde eu tenho L, e desse lado de cá eu tenho Q1 mais Q2. Por igualdade de triângulos, todos aqui eu posso dizer que tem a mesma inclinação, então eu posso comparar um com o outro. Então, comparando o primeiro com o terceiro, eu posso dizer que A dividido por Q1 vai ser igual a L dividido por Q1 mais Q2. E nessa condição a gente teria que o valor de A vai ser igual a Q1 vezes L dividido por Q1 mais Q2. E da mesma maneira, comparando o segundo com o terceiro, a gente pode dizer que B vai ser igual a Q2 vezes L dividido por Q1 mais Q2. Então a gente pode calcular o valor de A por essa equação e o valor de B por essa equação. Como é que a gente está trabalhando com igualdade de triângulos e a gente está pegando comprimentos, né? E eventualmente um cortante vai ser positivo e o outro vai ser negativo, é interessante que nessa equação a gente diga que os valores dos cortantes eles estão aqui indicados em módulo, já que a gente só vai utilizar isso daqui para calcular o comprimento. Outra maneira de identificar esses valores de A e B pode ser pela equação do esforço cortante. Nesse caso aqui, a equação que define o esforço cortante, um Q de x qualquer, seria igual ao esforço cortante Q1. A gente sabe que essa variação no diagrama se dá devido à carga distribuída, então Q1 menos Q vezes x, e a condição que a gente quer é o ponto onde o cortante vai ser igual a zero. Então, cortante igual a zero, vamos igualar aqui igual a zero. Então, Q1 menos Q vezes o x, né, onde o cortante é igual a zero, é o que a gente denominou aqui de A. Então, Q1 menos Q vezes A igual a zero, implica aí que o valor do A vai ser igual ao cortante 1 dividido pela carga distribuída.
Eventualmente a gente pode fazer essa mesma equação para o outro lado e a gente vai identificar que o valor de B vai ser igual a Q2 dividido por Q. Então a gente pode encontrar o valor de A e de B, seja por essas equações, seja por essas aqui. Então vamos voltar lá para o nosso exemplo, né? Então agora que a gente já sabe como calcular o comprimento, vamos calcular o valor do comprimento x. Usando a primeira equação que eu mostrei para vocês, o valor do comprimento x pode ser dito como 7,5, seria aqui o valor em módulo, né? Vezes o L no caso é igual a 4 metros, então 7,5 vezes 4, dividido por 7,5 mais 12,5. Então o valor do x seria igual a 7,5 vezes 4, dividido por 20. X seria igual a 1,5 m. Ou ainda a gente pode dizer também que o x é igual ao valor do cortante dividido pelo carregamento. Então 7,5, o carregamento é igual a 5. 7,5 dividido por 5 também aqui igual a 1,5. Nitidamente, como o comprimento é 4 metros e o x foi igual a 1,5, o outro lado aqui teria comprimento então de 2,5 metros. Então x igual a 1,5 e o outro lado aqui tem comprimento de 2,5. Então vamos ver agora como é que fica o diagrama de momento fletor. Então vou marcar aqui os pontos A, B, C e também já o ponto D. Então em relação ao ponto A, momento em A, tomando pela esquerda, a gente não tem nenhum carregamento, o momento em A seria igual a 0. Momento no ponto B. Momento no ponto B seria interessante tomar pelo lado esquerdo. E aí, tomando pelo lado esquerdo, o que a gente tem é essa carga distribuída nesse trecho aqui, né, de A para B, que vai ter uma concentrada fictícia de intensidade 5 vezes 2 e vai estar localizada aqui no meio do vão. Então aqui a gente tem 1 metro e também 1 metro aqui. Então, momento no ponto B, se a gente está olhando para o lado esquerdo, regra da mão esquerda, então menos 5 vezes 2, que seria o valor da carga, vezes 1, que é a distância que tem até o ponto B. Então, momento no ponto B, menos 10 kN. Em relação aí agora ao ponto C, momento em C igual a 0. Se a gente pegar para calcular o momento em C pelo lado da direita, não tem nenhum carregamento, então momento em C igual a 0. E momento no ponto D, acho interessante que a gente calcule o momento no ponto D pela direita. Então, pela direita a gente tem aqui um pedaço de carga distribuída, que vai ter a intensidade de 5 vezes 1,5, que foi a distância que a gente calculou. Como ela está localizada no meio do vão, aqui a gente tem 0,75 metros e aqui também 0,75 metros. Então, no momento no ponto D, a gente tem VC vezes 1,5, VC vezes 1,5 menos 5 vezes 1,5, que é a concentrada fictícia da carga distribuída, vezes 0,75. Então, momento no ponto D, VC que foi igual a 7,5, então 7,5 vezes 1,5, menos 5 vezes 1,5 vezes 0,75. A gente chega aí que o momento no ponto D é igual a 5,625 kN. Então, o nosso diagrama de momento fletor a gente tem que no ponto A foi 0, no ponto B menos 10, no ponto D 5,625 e no ponto C, que foi igual a 0. Vou traçar aqui uma linha tracejada entre o ponto A e o ponto B, entre o ponto B e o ponto D, e também entre o ponto D e o ponto C. Como a gente tem carga distribuída, diagrama de momento a gente já sabe que não vai ser linear.
tem um formato na equação do segundo grau. E aí, em todos esses trechos aqui, o valor da parábola, conforme a gente discutiu na outra folha, a gente vai acrescentar agora o valor do QL ao quadrado dividido por 8. Então, nesse primeiro trecho, de A para B, o QL ao quadrado dividido por 8 vai ser igual a 5 vezes 2 ao quadrado dividido por 8, que é igual a 2,5. No segundo trecho, o QL ao quadrado dividido por 8 vai ser igual a 5 vezes 2,5 ao quadrado dividido por 8, que é igual a 3,91. E no terceiro, o QL ao quadrado dividido por 8 vai ser igual a 5 vezes 1,5 ao quadrado dividido por 8, que vai ser igual a 1,41. Então, finalmente, o nosso diagrama aqui está indo de 0 para menos 10. Eu vou descer aqui 2,5. De 10 para 6, 5,625. Eu vou descer 3,91. E de 5,625 para 0, eu vou descer ainda 1,41. Então, esse daqui é o nosso diagrama de momento fletor. O diagrama de fletor e aqui o diagrama de esforço cortante. Então, lembrar que é assim que a gente calcula o comprimento. Lembrar sempre de acrescentar o QL quadrado sobre 8 no diagrama de momento fletor quando tiver carga distribuída. E é isso.